Quando a Microsoft meio que entregou os pontos e jogou a toalha para a guerra dos consoles, admitindo a derrota, os gamers do PlayStation tripudiaram o Phil Spencer de todas as formas possíveis e imagináveis. E o tempo mostrou que essas pessoas eram tolas, estúpidas e desinformadas. Porque por mais que eu não goste da postura do Phil Spencer, por mais que eu reclame de todas as estratégias que a Microsoft adotou aqui no Brasil, inclusive retirando o Xbox Brasil, e agora o Brasil só responde pela Latinoamérica no segmento de games, a gente tem que reconhecer que o Xbox venceu onde menos se esperava. Venceu no PlayStation. Sim, quando você tem os jogos do Xbox, os jogos da Microsoft, sendo os mais vendidos dentro do PlayStation durante todo o mês, a gente chega à conclusão que alguns paradigmas foram quebrados e que sim, o plano do Xbox em qualquer lugar está funcionando. Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos, porque acho que a gente pode obter algumas lições e também desenvolver algumas reflexões sobre como pode ser o futuro dos videogames. E dependendo do sucesso desse movimento da Microsoft, dá para dizer que os consoles estão entrando em extinção mesmo, porque pode ser uma reinvenção da roda, pode ser uma repaginação desse jogo, e quem está liderando esse movimento é a Microsoft. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a vitória do Xbox no PlayStation. Por que que isso aconteceu? E olha, é tão humilhante que quem deu essa informação foi a própria Sony. A Sony confirmou que os 5 jogos mais vendidos dentro da plataforma PlayStation durante o mês de abril de 2025 foram jogos da Microsoft, sendo que os 3 primeiros são o espetacular, maravilhoso, quase perfeito Forza Horizon 5, seguido pelo The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered e, completando o pódio, Minecraft. Simplesmente Minecraft. Olha, é inacreditável o que a Microsoft conseguiu aqui. Por quê? Nos idos de antigamente, quando os gamers ficavam brigando por causa dos consoles, e essa guerra de consoles, ela não é uma novidade. Não podemos nos esquecer que isso nasceu quando tudo isso era mato. Lá na década de 90, a gente se estapeava por causa de Sega e Super Nintendo. Por causa de Sega e Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo, o Master System e Nintendinho, enfim, e isso foi seguindo até que a Sony entrou no jogo com o PlayStation e a Microsoft lançou o Xbox em 2001. Ou seja, todo mundo defendia o seu peixe, todo mundo defendia a sua plataforma, todo mundo queria justificar na retórica o investimento que fez no console de videogames que tinha. Na verdade, eu posso dizer porque vivi a época, o que todo mundo queria era ter os dois, mas não tinha grana para comprar. E isso se repete agora. No fundo, quem é gamer de verdade, assim como os usuários de tecnologia autênticos, aqueles que amam o setor e não uma marca, porque ser fiel a uma marca, minha gente, é uma das coisas mais estúpidas que você pode fazer na vida. Porque, sinceramente, Apple, Sony, LG, Samsung, Microsoft, eles nem sabem que você existe. Eles só estão ligando para o seu dinheiro. Então, não seja fiel a marca nenhuma. Goste da tecnologia como um todo. Goste do mundo dos videogames como um todo. E quem gosta de games de verdade quer ter todas as plataformas. Mas, se a gente começar a imprimir dinheiro, a gente é preso. Aí fica difícil. Então, todo mundo queria, sim, ter na sala de casa ou na sala gaming tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5. E a última moeda de troca, ou a principal moeda de troca que Microsoft e Sony sustentaram durante anos, e isso também vem de uma estratégia comercial que Sega e Nintendo adotaram lá na década de 90 e nos anos 2000, as duas apostaram na exclusividade dos jogos e venderam para o jogador, venderam para o consumidor a ideia de que a exclusividade de jogos era o que agregava valor
aos consoles que eles pagavam tão caro para ter em casa. A Nintendo também tem essa estratégia. Quando a Nintendo aumenta os preços dos seus títulos para $80 e Mario Kart World custa $80 é assim um absurdo, ela está vendendo a ideia de que seus jogos são tão maravilhosos e espetaculares que valem o preço. E que sim, amigo gamer, você só pode jogar Mario Kart World no console da Nintendo, exceto por métodos alternativos que não serão comentados nesse vídeo. Acontece o seguinte, para a Nintendo essa estratégia ainda vale, porque a Nintendo é um mundo à parte, por enquanto, porque como eu comentei no vídeo sobre qual é o principal concorrente do Nintendo Switch 2, a própria Nintendo sabe que tem agora como adversários um Asus ROG Ally 2, um Steam Deck OLED, um Lenovo Legion Go S, porque a Nintendo viu a necessidade de melhorar o seu console de videogames para poder rodar os jogos AAA. E aí a Nintendo cai no lugar comum de todas essas marcas que eu falei há 15 segundos atrás. Mais ou menos a mesma coisa acontece com Sony e Microsoft. Elas estão num mercado, num segmento onde as duas têm um duopólio. Ou você vai me dizer que algum outro fabricante de consoles desktop estão concorrendo com as duas nesse momento. Só que tem um detalhe. A Sony sempre foi resistente com essa história de abrir as suas fronteiras para receber jogos da concorrência ou da coleguinha. Ela sempre foi concorrente também tanto no cross-gen quanto no cross-platform. E eu estou usando o inglês desnecessário, eu vou traduzir. A Sony nunca quis que os gamers da Sony interagissem com os gamers da Microsoft, acreditando que o Jardim Murado era a plataforma ou era a proposta mais lucrativa dentro da sua plataforma. Só que uma hora a conta não fecha. Esses consoles estão ficando cada vez mais caros, não estão entregando a melhor relação custo-benefício. A atual geração de consoles de videogames é considerada um fracasso comercial e fracasso conceitual junto ao público, junto ao consumidor, que é o que mais interessa. Então, para a Sony, que tem como o PlayStation talvez o seu principal ativo, porque nos smartphones não lucra muito. Tudo bem, pode lucrar bastante nos sensores de câmeras, mas para o consumidor final, talvez o principal produto seja mesmo o PlayStation, porque nos outros segmentos, nas câmeras é uma coisa mais nichada. Como eu falei, os sensores de câmeras é mais para o mercado que ela vai abastecer para poder oferecer esses sensores nos produtos finais, e aí a Sony ganha com royalties. Na parte de entretenimento, a Sony bate cabeça. Então, a Sony depende muito mais do console PlayStation do que a Microsoft, que é uma gigante de tecnologia, funciona bem em diferentes frentes e tem como seu principal produto não o Xbox, mas os serviços, as plataformas cloud, os softwares. O próprio Windows deixou de ser um sistema operacional para se transformar num serviço. O Microsoft 365, que antes era o Office 365, que antes era o Microsoft Office, que você ainda pode comprar através de DVDs de instalação, mas que custa caro para uma moléstia, para não ter esse vídeo com redução de visibilidade. Então a Microsoft soube fazer os movimentos certos e entendeu que ser uma empresa de serviços era algo mais sustentável e rentável a médio e longo prazos. A mesma Microsoft que pensou em acabar com o Xbox, agora pode dominar tudo com a ideia do Xbox em todo lugar. O Phil Spencer deixou claro, algum tempo atrás, na verdade, 1 ano atrás, né? Já faz um tempinho, que o plano dele era colocar o Xbox em qualquer lugar, em todo e qualquer dispositivo compatível. E isso está acontecendo. Já dá para rodar o Xbox no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, na Smart TV, no Amazon Fire Stick. Ou seja, cada vez menos a Microsoft depende do console. E essa tacada de mestre de colocar os jogos que antes eram exclusivos da Microsoft para o PlayStation é quase um cavalo de Troia para cima da Sony. Quase um cavalo de Troia. Porque assim, de novo, são os jogos da Microsoft dentro do PlayStation. E o gamer do PlayStation está pagando por isso
mostrando claramente que essa historinha de os exclusivos do PlayStation são melhores. Podem até ser. Não estou discutindo isso. Os jogos exclusivos do PlayStation são realmente sensacionais. Agora, dizer que vocês nunca quiseram jogar os games do Xbox é uma falácia. É uma mentira. O tempo está provando que vocês mentiram para vocês mesmos, gamers da Sony, que defenderam não só a exclusividade dos jogos do PlayStation, como também defenderam que os seus jogos eram melhores e que vocês não precisavam de Minecraft e Forza Horizon 5. Você, individualmente, você, gamer do PlayStation que está meio bravo com esse vídeo, você pode dizer que não queria. Agora, a grande massa de público consumidor, essa massa, essa galera que faz com que o PlayStation tenha o sucesso, ela no fundo queria, sim, ter um Forza Horizon 5 rodando no PlayStation. Um jogo maravilhoso, um jogo sensacional, um dos grandes ativos que a Microsoft tem dentro da sua plataforma. E pensa no lucro que a Microsoft vai ter. Um lucro que, e eu não sei se a Sony vai se tocar que isso está acontecendo, um lucro que a Sony está deixando de receber porque é o jogo da Microsoft que está desembarcando no PlayStation. As duas deveriam ganhar com isso, mas a Microsoft ganha mais, porque é lucro direto. O gamer do PlayStation vai ganhar alguma coisa, apesar de pagar por esses jogos, porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar nos jogos que a Sony lançou para o PlayStation 5, não tivemos. A gente teve remasterizações e adaptações, mas jogos exclusivos não tivemos. É parte da mentira que a Sony contou para os seus jogadores, para os seus clientes, de que essa geração traria jogos com gráficos avançados, com ray tracing, com taxa de atualização de 120 Hz. Nada disso foi cumprido de forma plena. Então, o refúgio da Sony, uma vez que não tinha novidade para entregar para os seus jogadores, e todas as novidades que chegaram para o PlayStation 5 chegaram também para o PlayStation 4, o grande refúgio da Sony era lançar os jogos que antes eram exclusivos do Xbox para o PlayStation. E dessa forma, se essa estratégia da Microsoft funcionar, adeus console. Acabou a necessidade de você ter aquele hardware para poder rodar os jogos. Tudo bem, os gamers de PCs ainda vão existir, porque dentro das diferentes configurações, você ainda pode rodar jogos com gráficos ainda mais avançados e com maior demanda de performance. Mas para o grande público consumidor, para aquela pessoa que não quer investir em hardware, que não quer ficar horas e horas montando um equipamento, quebrando cabeça para estabelecer a melhor configuração, não precisa nem do console mais para jogar. Obviamente, o console entrega a melhor experiência possível do Xbox e do PlayStation, mas isso está cada vez menos necessário, porque a experiência gaming, aquela que você abre o aplicativo, escolhe o jogo e joga, já está disponível em múltiplas plataformas e com a Microsoft capitalizando em cima da concorrência, é uma reformulação, é uma mudança de paradigma, pode sim ser o fim da era dos consoles, tal e como conhecemos. E aqui, a Microsoft pode ter estrategicamente jogado a toalha para a guerra dos consoles, admitindo a derrota. E sim, a única geração que a Microsoft venceu foi realmente no Xbox 360, e ainda assim porque a Sony errou demais com o PlayStation 3. Mas quem é que precisa de uma caixa dentro do quarto, da sala de casa, quando você pode simplesmente ligar a TV e rodar os jogos na tela da TV, no tablet, no smartphone? Tá mais do que justificado os 68 bilhões de dólares que a Microsoft investiu na Activision. Porque também eu só falei dos jogos que são Microsoft, tá? Não falei das franquias adquiridas através das licenças, porque esse é outro movimento estratégico que a Microsoft adotou e que está funcionando. Porque, puxa vida, quem não quer jogar Call of Duty 6 Black Ops? Não é mesmo, gamer da Microsoft? Não é mesmo, gamer da Sony? Vocês querem jogar esse jogo. Então, para isso, a galera tem que passar pelo caixa da Microsoft. Isso porque ficaram preocupados que Call of Duty nunca mais colocaria os pés no PlayStation. Muito pelo contrário,
A Microsoft está fazendo questão que os gamers da Sony joguem esse jogo e que paguem por isso, porque a Microsoft está lucrando com essa estratégia. Sinal dos tempos. Olha como o tempo mostra quem tem razão, e acho que vai ter todo mundo ter que pedir desculpas, eu inclusive, para o Phil Spencer por conta dessas estratégias que o tempo mostra que são estratégias acertadas.